Pronto, podemos começar. Maravilha. Bom, boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a quem está aqui nessa sala Zoom, boa noite a quem está nos acompanhando pelas redes sociais. Como vocês sabem, nessa segunda-feira a gente começou uma jornada de formação política intitulada Clovis Castro. Essa jornada é organizada pela Escola Latino-Americana de História e Política. Originalmente a jornada seria presencial, mas em função do recrudescimento da pandemia, a gente converteu numa jornada virtual e, por isso, algumas atividades que ocorreriam no período da noite foram canceladas, mas a gente achou necessário e indispensável manter essa atividade que a gente vai realizar agora, que é uma homenagem ao nosso companheiro Clovis Castro. Para essa homenagem, a gente vai proceder da seguinte forma: a gente vai passar a palavra primeiro para o companheiro Pedro Pomar, depois para a companheira Ana Lídia, para falarem pelo tempo que acharem necessário, e em seguida nós abriremos para que as pessoas que estão aqui na sala Zoom e que porventura queiram também se manifestar, o façam, e ponto final. Ou seja, é uma coisa simples, uma homenagem bastante simples, mas que a gente quer que seja muito, enfim, forte, por tudo que a gente sente por esse companheiro. Então, sem mais, eu peço ao companheiro Pedro Pomar e depois à companheira Ana Lídia que façam uso da palavra. Pedro, por favor, abra sua câmera, seu microfone e pode começar. Me escutam bem? Estão me escutando? Perfeitamente. Então, boa noite a todas e todos que aqui se encontram. Eu vou ler um texto que eu preparei, porque eu me esqueço de muitas coisas, então eu prefiro ler o que é um pouco mais chato, mas é um pouco mais seguro também. O Clovis Alexandre Castro, que está presente aqui, me ajudou fornecendo algumas informações das quais eu precisava. Esse texto se baseia em alguns outros que eu produzi sobre o Clovis e eu acrescentei algumas informações que eu consegui com a ajuda do Clovis Alexandre e de algumas outras pessoas. A ideia é mostrar um pouco a trajetória rica trajetória de militante social e político, de militante comunista e revolucionário que foi o nosso querido Clovis Castro, tá certo? Então, eu vou passar ao texto e vou procurar não demorar muito, tá certo? Um artigo publicado sobre Clovis 10 anos atrás, na revista Mouro, dizia: ele é um dos mais antigos militantes petistas em atividade, mas certamente também é um dos mais antigos militantes comunistas em atividade no Brasil. Contraditório? Não. Clovis de Castro, livreiro, ex-metalúrgico, militante do Partido dos Trabalhadores e um de seus fundadores, reivindica-se comunista, sem vacilar. Pois bem, Clovis nasceu em 18 de agosto de 1939, quando o Brasil vivia a ditadura do Estado Novo e estava prestes a entrar na guerra, Segunda Guerra Mundial. Ele começou a trabalhar aos 14 anos de idade, numa metalúrgica, e seu interesse por política, ao que parece, foi despertado por seu avô. Clovis ingressou no PCB, então ainda se chamava Partido Comunista do Brasil, em 1959, portanto aos 20 anos de idade. Militou ativamente no PCB e nele permaneceu mesmo quando este mudou seus estatutos e passou a chamar-se Partido Comunista Brasileiro em 1961. Mas em 1966 ou 67, Clovis rompeu com o PCB e passou para a dissidência, ala que, sob comando do ex-deputado constituinte Carlos Marighella e de Joaquim Câmara Ferreira, iria se transformar na Ação Libertadora Nacional, ALN, que veio a ser um dos principais agrupamentos de oposição armada à ditadura militar. Carlos Russo Júnior, companheiro de
Clóvis, na ALN, destaca a combatividade, a moral proletária do seu companheiro de armas. Clóvis participou do chamado setor de massas da ALN e também atuou em algumas ações armadas, até ser preso, o que veio a ocorrer em princípios de 1970. Onde foi torturado. Depois foi processado e condenado, permanecendo preso inicialmente no presídio Tiradentes e posteriormente no Carandiru. Conta Carlos Russo Júnior: saí da prisão em 1974, fui para o exílio e voltei antes da anistia. E quem eu encontro já realizando reuniões que na época ainda eram clandestinas? O Clóvis. Um momento marcante do período que ele passou no Tiradentes foi o apoio dos presos políticos à greve de fome do frade dominicano Giorgio Calegari, em 1970, que Clóvis descreve em detalhes e com entusiasmo, em um depoimento gravado em vídeo alguns anos atrás pelo Memorial da Resistência. Eu recomendo a todos que ouçam esse depoimento, porque Clóvis aborda várias passagens interessantes, importantes da sua vida e da sua trajetória política. Uma vez cumprida a pena, Clóvis retorna ao trabalho na Legas Metal, então uma pequena empresa, e passa a militar na oposição metalúrgica de São Paulo. Destaca-se como um dos líderes da histórica greve de 1978, que eclodiu em meio à disputa eleitoral no Sindicato dos Metalúrgicos, à época presidido por Joaquinzão, protótipo do peleguismo. A edição em DVD do filme Braços Cruzados, Máquinas Paradas, ótimo documentário de Roberto Gervitz, Sérgio Toledo e Aloísio Raulino, traz, além das imagens colhidas no calor da hora, depoimentos dos líderes dessa greve e das chapas 2 e 3, chapas de oposição, entre eles Clóvis, depoimentos feitos 30 anos depois. Clóvis realça, no seu testemunho, a importância da unidade e da democracia nas experiências vividas em 1978. Diz ele: quando se discutia a campanha salarial, nós discutíamos com todo mundo e íamos para o sindicato unidos em todos os sentidos, inclusive na porrada. Isto é, a solidariedade também se expressava na autodefesa do grupo frente às agressões físicas que partiam do grupo pelego ou da polícia. No final da década de 1970, Clóvis dedica-se ao projeto de fundação do Partido dos Trabalhadores e prossegue firme na militância política e social. Participa ativamente da luta pela anistia e representa a oposição sindical metalúrgica no Comitê Brasileiro de Anistia, o CBA. Nos governos Lula e Dilma, ele participa de grupos cuja finalidade é lutar por memória, verdade e justiça e desmascarar os crimes da ditadura militar, como o Grupo Tortura Nunca Mais de São Paulo, o Nelson Werneck Sodré e o Comitê Paulista por Memória, Verdade e Justiça. Vale aqui lembrar o que disse Clóvis ao avaliar em retrospectiva a experiência da oposição metalúrgica, com seus antigos companheiros Hélio Bombardi, Valdemar Rossi, José Pedro da Silva e Fernando Duó. Diz Clóvis: estamos bem com a nossa consciência. Valeu a pena tudo o que fizemos. Não enriquecemos, não abandonamos a luta e continuamos essa caminhada. Então, o que eu li foram trechos de um artigo publicado na revista Mouro, número 6, de janeiro de 2012, que é uma tentativa de capturar essa trajetória do Clóvis, né? Nesse momento, o Clóvis Alexandre, que está participando aqui que é o filho mais velho do Clóvis, está participando aqui dessa homenagem, dessa live, né? Ele está preparando uma biografia
Está havendo um vazamento aí. O Clóvis Alexandre está preparando uma biografia do Clóvis Castro, ou seja, do pai dele, né? E acho que ele certamente poderá falar um pouco sobre esse trabalho que ele está fazendo, com a ajuda do Tiago Castro, das irmãs dele, certamente, de toda a família, né? E de amigos e companheiros de militância. Tá certo? Clóvis nos deixou no dia 15 de novembro de 2020. Então, eu queria encerrar essa breve homenagem, né, que eu faço aqui, que me foi pedido fazer, dizendo o óbvio, que nós perdemos um grande companheiro, né? Nós perdemos um companheiro admirável em muitos aspectos. E nós devemos nos conformar pensando que ele nos deixa um formidável exemplo de luta e de vitalidade revolucionária. Isso eu tive a oportunidade de dizer num outro texto que eu fiz sobre Clóvis, que era um texto de caráter mais pessoal, né? E eu queria dizer o seguinte também. Quando houve a homenagem que o Tiago e outros familiares prepararam para o Clóvis, algum tempo depois da morte dele, eu acho que um dos melhores comentários quem fez foi o companheiro Lício Lobo, que ele destacou a importância do Clóvis como um grande exemplo para a juventude, né? A juventude do PT, a juventude revolucionária, de quem vão depender as profundas transformações que a sociedade inteira exige, né? Então, Clóvis é um exemplo admirável e muito importante para os jovens de quem vai depender essa grande transformação que o Brasil está a exigir, né? Com a derrota não só do bolsonarismo, do neofascismo, mas também a derrota dos projetos capitalistas, do neoliberalismo, que se mostra cada vez mais predatório, destrutivo de todos os valores humanos, né? E que agride profundamente a classe trabalhadora e toda a população pobre. Então, o Clóvis, que viveu profundamente uma série de experiências, seja como metalúrgico, seja como funcionário público, ele também trabalhou na aviação de obras, na Secretaria de Aviação e Obras do governo estadual, se eu não me engano, né? Então, teve várias experiências de trabalho diferentes, experiências de militância muito diferentes, mas sempre em contato com os setores da população, sempre conversando muito com as pessoas, né? Sempre fazendo o trabalho de base, né? Então, ele tinha muito presente essa questão da proximidade com a base da sociedade, com as nossas bases sociais, né? Aquelas das quais a gente não deve jamais se afastar. Então, comandante Clóvis Castro, presente. Era isso que eu tinha a dizer. Obrigado. Obrigado, companheiro Pedro Pomar. Passo a palavra agora para a companheira Ana Lídia. Boa noite a todas, todos e todes, né? Eu também preparei um texto, que é uma forma de eu tentar me organizar um pouco mais, porque, enfim, ainda é um pouco, ao mesmo tempo que é muito fácil falar do Clóvis, por tudo aquilo que ele nos proporcionou na vida, também é um pouco, ainda é difícil, né? Seja pela grandeza de sua vida, seja pela enorme falta que ele ainda nos faz. Então, vou já de antemão aqui dizer que, desde já, estou emocionada por estar aqui, né, prestando essa singela homenagem diante de toda a luta e toda a contribuição que o Clóvis, enfim, nos proporcionou, né? Eu conheci o Clóvis na militância, né?
E quase que de imediato, eu já tive o privilégio, assim, de ser adotada por ele, né, como uma filha, como uma agregada de sua família. E ele era assim, né, sempre ampliando a sua família. A Marelice, que está aqui, não me deixa mentir, né, mais uma filha adotada pelo Clóvis. E a sua vida, porque ele era grande, ele era um grande revolucionário, ele era um grande pai, ele era um grande amigo, ele era um grande militante, né? Em cada uma das esferas da sua vida, era impressionante a preocupação que ele tinha com o outro, com o coletivo. Porque ele era assim, alguém que, acima de tudo, acreditava no poder da utopia e que só era possível se sonhada junto e com os outros. Não à toa, a sua vida ela foi marcada até os últimos dias pela luta social. No auge dos seus 80 anos, ele foi presidente, candidato a presidente, à presidência municipal do PT aqui em São Paulo. Ele era um militante incansável, que ia e vinha, que queria lutar, que queria ensinar. E, sem muita pretensão, ele tocava e sensibilizava aqueles que o conheciam, mesmo aqueles que haviam acabado de conhecê-lo. O Clóvis, ele era puro movimento. Ele se movia e, com ele, movimentava um monte de gente. Não se deixava abalar, mesmo com todas as adversidades da vida, com a prisão, com a tortura, né, de estar longe da família, de ver as liberdades democráticas sendo retiradas, mesmo tendo que novamente ver um golpe contra a classe trabalhadora, ele continuava seu movimento revolucionário e nos levava junto, porque ele também era um grande idealista socialista e que aplicava na realidade concreta tudo aquilo que pregava, nunca colocando qualquer interesse pessoal acima da luta social e do coletivo. E mesmo depois de tudo que ele passou, nunca deixou de acreditar que outro mundo era possível. Claro que é impossível falar do Clóvis sem falar da relação que ele tinha com a juventude. Ele, mais do que qualquer outro, acreditava e apoiava a juventude. Muitas vezes ele acreditava muito mais na gente do que a gente mesmo, né? E nessa relação ele continuava a ensinar. Ensinava a ter esperança. Eu lembro que quando eu me mudei para São Paulo, que eu sou do interior, né? Ele ficou muito feliz, inclusive, porque os movimentos da vida acabaram me trazendo para a mesma região que ele construiu a sua militância, aqui na Zona Sul de São Paulo. Eu lembro da felicidade que ele ficou e ele me ligava sempre, né, para dizer que ele estava no nosso escritório, que era um bar ali na frente do Metrô Saúde, onde ele tomava o ônibus para Vila Moraes. E naquelas mesas de bar, a gente, enfim, trocava muitas ideias. Ele falava sobre a linda família dele, sobre as netinhas, sobre a Manu, a sua bisneta. Ele falava sobre a sua vida, né? E muitas vezes nesses encontros, seja somente entre nós, né, ou cercado de outras companheiras, continuava a nos inspirar. Com o Clóvis, eu aprendi e fiz muitos teatros, agitações, seja no metrô, seja na rua, né, nos bares da vida, porque em qualquer lugar e em qualquer momento era a hora de se movimentar e de movimentar o outro, de instigar qualquer pensamento que seja daqueles que estavam ao nosso redor, sem saber que aquela ação, na verdade, era um ato de crítica aos canalhas, né, da burguesia brasileira, como ele mesmo dizia. Era uma forma de desestabilizar o pensamento daqueles que estavam ao nosso redor. E ainda, com o espírito de estar entre os jovens, de ensinar a esperança, e que outro mundo era possível, um outro mundo mais justo, mais solidário, mais socialista, era com essa arte que ele tinha de nos tocar, de nos tocar e de tocar os outros, que ele sempre dava um jeito que eu sempre dava um jeito de incorporá-lo nas minhas aulas, né?
porque eu achava que eu precisava também compartilhar o Clóvis, eu achava que o Clóvis merecia ser escutado e ouvido por todos e por todas, né? E ele foi em todas as escolas que eu passei aqui em São Paulo, e ele falava sobre a sua vida, sobre a luta e sobre os seus camaradas. E ele alertava e movimentava esses jovens. Sorte a nossa por tê-lo conhecido e aprendido tanto com ele. Sorte a nossa que, apesar de tudo, pudemos gozar dos direitos que Clóvis e seus camaradas dedicaram a vida para que tivéssemos, e é por ele, e também por sua crença no povo trabalhador, que continuamos a nossa luta, a nossa militância. O Clóvis, ele era um cara boêmio, né, que gostava muito de música, e tem uma música em especial do Capinã, cantado pela Maria Bethânia, que me faz muito lembrar o Clóvis. Essa música se chama Yaya Macemba. Num dado momento da música, ela fala, ela canta, né? É uma música, enfim, que conta, né, sobre as adversidades e o sofrimento e as injustiças da escravização forçada do povo negro, né? Ela fala da importância de transformar tudo isso em potencialidade coletiva, em não se resignar, e de movimentar e movimentar o outro, né? E num dado momento, a música canta o seguinte: vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Esse era o Clóvis, aquele que não apenas aprendeu a ler, mas ensinou muito os seus camaradas, desde sempre, desde quando ele ajudou a fundar um curso de alfabetização de jovens e adultos na Vila Santa Catarina, lugar onde hoje eu sou professora, até os últimos dias de sua vida, lutando, movimentando os demais e se movimentando. Ele, como dizia a canção, tinha um coração de pássaro no fundo desse cativeiro do capitalismo e que hoje voou, mas que deixou seus ensinamentos, que virou nossa ancestralidade, sua herança de luta, de inspiração, de potência e de esperança. Muito obrigada, Clóvis, por ter nos deixado seu legado de vida e porque somos hoje um pouco do que você nos ensinou. Obrigada por você ter aproveitado cada instante nesse mundo, por ter enfrentado tudo e todos para que a gente pudesse amar a vida como você a amava. Obrigada por cada dia que lutamos juntos, por cada brinde à vida que demos, por cada história experienciada. Obrigada por acreditar na gente e obrigada por inspirar a nossa vida. Clóvis de Castro, presente, hoje e sempre. Obrigado, companheira Ana Lídia. Agradeço ao Pedro e à Ana. E abrimos a palavra para quem quiser se pronunciar. Eu pediria que as pessoas que desejam falar usem a mãozinha, se puderem, ou escrevam no chat. A nossa ideia é irmos até umas 8, 8h30, então é possível que várias pessoas falem. Quem gostaria de fazer uso da palavra? Pedro Salles, pode falar. Obrigado, Walter. Boa noite a todas, a todos. Boa noite em especial ao Clóvis Alexandre, que está aqui com a gente, nessa homenagem ao pai dele. E eu sou o Pedro Salles, eu milito na saúde, eu sou servidor federal há muitos anos e sou mineiro, mas eu vim aqui para o Rio para trabalhar na saúde, emprestado, né? Abre o microfone, Pedro. Na hora que você falou, vem para cá emprestado, você fechou o microfone. Isso, foi sem querer. Eu vim para cá, então, emprestado, né? E me envolvi com objeto de saúde. Eu vim trabalhar no setor de saúde, sabe, Clóvis? E aí eu pude verificar o quanto que havia muito sofrimento, né? Das pessoas mais humildes no acesso à saúde, né? E, principalmente, também o quanto que as pessoas sofriam uma certa exploração na saúde suplementar, né, dos planos de saúde.
E vendo a fala do Pedro Pomar e também da Ana Lídia, né, foram passando os filmes na minha cabeça, né? E filmes mesmo, como Eles Não Usam Black Tie, A Classe Operária Vai ao Paraíso, e livros como Greve na Fábrica, que quando eu era jovem me empolgavam tanto, me davam uma força revolucionária. A gente tem que comemorar essa homenagem ao seu pai, Clóvis, e porque o espírito revolucionário que foi descrito pelos colegas aqui, que ele conseguiu empregar na sua vida, precisa estar vivo entre nós, porque nunca é tarde para a gente abraçar uma causa socialista, né? Mesmo eu aqui com esses meus cabelos brancos, barba branca, me sinto muito jovem na hora de trabalhar pelo coletivo, seguindo o exemplo aí do seu pai. Eu posso imaginar que você deve estar feliz demais com essa homenagem, né, por esse reconhecimento, e merecido, né? E para falar um pouquinho de saúde, eu fico muito chateado, né, com essa questão dos planos de saúde, de uma elite ter planos de saúde. Eu faço parte dessa elite, eu sou de uma elite de servidores públicos federais. Mas me incomoda demais ter esse acesso, que alguns já até estudaram que nosso sistema privado tem um nível tecnológico, de incorporação tecnológica comparável ao do Japão, enquanto 77% dos brasileiros convivem com um sistema bonito, bem desenhado, mas que é incapaz ainda de atender condignamente a todos, né? Então, eu acho que a gente precisa aproveitar o espírito vivo do seu pai para a gente poder fazer essa luta para conseguir, pelo menos, que o nosso sistema de saúde, a área onde eu milito, seja efetivamente efetivo para atender a todos com dignidade, né? Certamente, muitos terão que perder o nível japonês, mas, em compensação, o restante dos brasileiros, que são as pessoas que pagam impostos nesse país efetivamente, merecem ter uma melhoria no sistema de saúde. E é com esse espírito revolucionário do seu pai, Clóvis, que a gente precisa lutar, lutar e lutar, né? Este ano é um ano muito importante para nós, né? Temos que eleger o presidente Lula, né? Ainda que não seja no modelo que nós desenhássemos, mas nós temos que cerrar fileiras para que a gente possa manter o Partido dos Trabalhadores vivo, né, com espírito revolucionário e de volta para ajudar a população mais carente desse país, viu? E muito obrigado pelo espaço, Walter, e um abraço aí ao Clóvis Alexandre. Obrigado, Pedro. Passo a palavra imediatamente para o Clóvis Alexandre. Olá, boa noite a todas e todos. Eu agradeço essa homenagem, né, em nome da família, em nome dos amigos, e agradeço também as falas do Pedro, da Ana Lídia e do Pedro Salles. Grande figura, né? Eu me lembro de muitas coisas, de muitas histórias, né? Que ficaríamos fechando vários botecos para que elas acabassem, né? E não daria um tempo, né? Quando ele saiu da prisão, ele ainda era funcionário público, né? E houve uma imensa pressão, né, para que ele ou colaborasse, né, ou saísse do serviço público. Tanto é que, logo depois que ele saiu da prisão e voltou para o trabalho, ele foi transferido para um prédio da Secretaria de Obras do Estado de São Paulo, que era a 50 metros da UBAN, né, que já era do ICOD. Né? Então, quer dizer, depois de o superintendente ter o chamado, mostrado o jornal para ele do dia, né,
mostrando que traidores estavam colaborando com o regime, né, que foram para a TV. E ele foi muito enfático. Doutor Aurélio, isso eu não faço. Eu sempre vou olhar de frente, né, para o rosto dos meus companheiros, para o rosto dos meus familiares. Né? Então, quer dizer, a Legas Metal, né, uma metalúrgica em Diadema, inclusive, o lugar onde cederam para fazer, o Nelson, né, cedeu para fazer o velório dele. Né? Companheiro de luta, o Nelson, e que acolheu ele na Legas Metal, porque nenhuma outra empresa dava emprego, né, para quem havia se posicionado contra a ditadura, né, resistido à ditadura. E o Nelson e o Sérgio o acolheu, né, e contribuiu para que ele fosse um membro atuante da oposição sindical metalúrgica. Pois bem, o Clóvis, meus pais tiveram 6 filhos, né? Eu sou o 4º. Tá? Minha irmã mais velha é a Denise, né? O André, né? Nós perdemos o André em 2003, né? Depois é a Ana Paula, depois sou eu, depois a Nádia e o Tiago, o caçula. Né? Bom, tal como o Pedro sugeriu, né? Eu estou, para dizer aqui, eu estou organizando a biografia do meu pai. Né? Produzi aí escrever o livro que ele sempre quis escrever, mas nunca teve tempo. Né? Eu me lembro do prefácio do Estado e a Revolução, né? Quando Lenin né, argumentando que é muito mais instigante, interessante viver a Revolução, né, do que escrever sobre ela. Né? Esse é o Clóvis. E eu estou na fase embrionária da pesquisa, porque faz necessário uma pesquisa profunda. Né? Eu selecionei 30 pessoas, né, para entrevistar, né? Muitos dos quais são da articulação de esquerda, né? Mas não só. Né? A articulação de esquerda ela surge em 95, né? Logo depois da cisão da Hora da Verdade, mas a militância do Clóvis é dos anos 50, a partir dos anos 50, mais ou menos. Então, tem companheiros de infância que já consegui alguns relatos, tem outros marcados, né? E os companheiros do PCB, acho que o Del Roio, acho que é o único que está vivo, que militou com ele no PCB, né? E alguns também que estiveram presos, né, que estão na lista, né? E da oposição sindical metalúrgica. No calendário do trabalho, tá? Tá planejado para que eu comece a redação em janeiro do ano que vem. Então, esse ano, eu estou vasculhando arquivos e entrevistando pessoas, né? Fora, né, as, no mínimo, 8 horas de trabalho. Sou servidor federal, né? Do Instituto Federal Catarinense, sou professor de geografia. Né? E é isso. Um abraço aí a todos e obrigado pela homenagem ao velho. Clóvis Castro, presente. Obrigado, Clóvis Alexandre. Nós estamos aqui na sala com 26 pessoas e temos mais 31 assistindo online pelos canais da ELAP nas redes sociais. Nós já ouvimos aqui algumas falas do Pedro Pomar, da Ana Lídia, do Pedro Salles, do Clóvis Alexandre. A gente vai deixar aberto a palavra para quem mais quiser fazer uso. O nosso objetivo aqui, como foi dito, é fazer uma homenagem singela, um registro. Então, se alguém mais quiser falar, fique à vontade. Sandro Regueira. Ok, Walter e companheiros e companheiras, eu não preparei a fala, então vou falar um pouco com o coração aqui mesmo. Tá? Dentro da minha curta jornada, né, na militância, eu posso
afirmar que conhecer e ter tido a oportunidade de ter algumas curtas horas, né, de conversa com Clóvis foram algumas das melhores coisas que me aconteceram, seja como militante, seja como humano mesmo. Eu tive a sorte, né, de perceber o quanto eu podia aprender com a sabedoria daquele jovem que transmitia, né, humildade, luta, sobriedade, sabedoria, muita experiência. E tive, enquanto a gente estava nos intervalos, né, dos congressos da EE, ou de plenárias, ou de coisas do tipo, ou de reuniões em que eu estava presente, e o Clóvis também, sobretudo nos momentos de intervalo e nos momentos até de entretenimento, onde ele nunca se furtava de estar, ele sempre estava lá no meio da galera, tomando sua cervejinha, ouvindo samba, curtindo, dançando mais até do que eu mesmo, né? Eu sempre colava lá e perguntava, né, sobre o seu tempo de militância, o tempo na LN, como foi, como era com Marighella, e como era com não sei quem, e como era... E ele sempre me contava muitas coisas, falava muito do que pensava. E algumas das conversas que eu tive com o Clóvis, e algumas das conversas que ele vi ele tendo, algumas posições que ele colocou, são objetos de reflexão para mim ainda hoje. Ainda hoje, quando eu paro para pensar, quando eu vejo algum problema, quando eu estou refletindo sobre que caminho tomar, muitas vezes eu paro para lembrar de alguns exemplos que o Clóvis colocava, de coisas que aconteceram. E eu sou muito feliz, né, por ter tido essa oportunidade. Me hospedei lá, né, na mítica livraria do Clóvis, fiquei lá deitado naquele sofazão, que para mim era confortabilíssimo, né? Tive a oportunidade de comprar livros fiados do Clóvis também, alguns muito bons, alguns que eu nem cheguei a ler ainda, né? Mas estão aqui enfeitando a estante, uma hora eu vou ler. E tenho no Clóvis um exemplo, né? Um exemplo de revolucionário, um exemplo de humano, um exemplo para ser seguido e para ser refletido. Então é isso. Clóvis presente. Obrigado, Sandro. Vai falar agora a Miriam Araújo, que também levantou a mão. Para quem não sabe, a sede da Escola Latino-Americana de História e Política é no espaço da Livraria do Clóvis. Miriam, você pediu para falar? Pode falar, então. Boa noite a todos e a todos os companheiros. Bom, foi só para mostrar esse copinho aqui, ó. Vocês lembram? Da xícara do seu Clóvis Castro. Foi ele que me deu de presente. Em uma das formações que eu fui para São Paulo, eu tinha comprado uns livros, aí o dinheiro tinha acabado, né? Sabe como é que é? O dele trabalhadora, contadinho. Aí eu disse, acabou o dinheiro. Aí ele falou assim, e só tinha esse copo. Aí eu disse, poxa, eu gostei tanto, mas depois eu vim comprar. Aí ele falou assim, não, leve, não seja por isso, leve a xícara. Aí eu fiquei com a xícara, então eu guardo com muito carinho até hoje, porque quando eu fiquei sabendo, disse, poxa, aquele cidadão, ele era realmente uma pessoa extraordinária. E eu lembrei logo de imediato do que ele falava na formação que a gente teve aí em São Paulo da articulação de esquerda, e foi um aprendizado realmente incalculável, e eu tenho essa lembrança que parece que eu estou vendo ele aqui vivo assim, tá na minha frente falando, falou, você é de Pernambuco, então pode levar a xícara e divulga lá. Então foi só mais para isso mesmo, para mostrar que a xícara da articulação de esquerda, que seu Clóvis Castro me deu de presente. Pronto, foi só isso mesmo. Boa noite a vocês e estou muito lisonjeada aí com o que vocês estão falando, muito emocionante demais mesmo. Boa noite a todos novamente. Obrigado, Miriam. Marilice, por favor.
Boa noite, pessoal. Como eu disse aqui para a Ana Lídia escondida, eu não estava conseguindo nem ouvir, imagine falar. Mas tem que falar, né? O Walter falou ainda no dia da nossa homenagem para ele, missão dada, missão cumprida, né? Então, vamos lá. Já que vocês estão falando de lembranças do Clóvis, lembranças físicas, ele era um amoroso revolucionário e um revolucionário dentro das suas particularidades enquanto amigo, enquanto paizão, né, que era da gente. Aí eu tenho aqui o livro que ele me deu no meu aniversário de 45 anos, e ele escreveu alguma coisa que mostra muito quanto ele era amoroso o tempo todo, mas ele não deixava de ser o revolucionário o tempo todo também, né? Inclusive nesses momentos. Aí ele escreveu: querida, camarada e amiga, desejamos a você milhões de felicidades e que possamos comemorar por muitos e muitos anos na expectativa de dias melhores para o nosso país. Eu não ia deixar de pontuar isso, né? E ainda escreveu, né? Eu faço aniversário dia 12 de fevereiro, aí, e era 5 anos atrás, ele falou assim: ano do centenário da gloriosa Revolução Russa, comandante Clóvis Castro e família, beijo de todos. Era assim que ele era, né? O tempo todo ele era amoroso e ele era um revolucionário. O tempo todo que ele era um revolucionário, ele fazia as coisas com amor. Não tem como esquecer cada detalhe das falas dele, cada gesto dele com a gente, cada olhar. O Sandro falando aí o quanto que ele tinha prazer em falar da militância dele, com qualquer pessoa sempre, né? Sempre muito disposto a falar e com aquele sorriso. A Paula está aí, né? Eu tenho o prazer de estar próximo da família dele até hoje. Hoje mesmo a gente se encontrou, assim, quando é que a gente vai se encontrar e não vai se abraçar e chorar? Eu acho que nunca. Mas é um abraço gostoso, como vocês disseram, porque a gente teve a sorte de conviver com essa pessoa maravilhosa. É mais isso aí que eu queria registrar. Clóvis, presente para sempre. Eu queria rapidamente ler aqui, no chat do Zoom, Marta Jungmann, Douglas Alberto Moraes, Tiago Oliveira, Daniela Câmara Ferreira, Rubem Marques, Caio Salles, Luiz Valente, Neiliane Rocha da Silva, Wanda Conte, Rubem Xavier Martins, Maria Moreira, Rui Dalcion Rocha Rocentim, Ailton Afonso, Ana Paula Castro, professora Mari Gomes, Luiz Valente, Ana Rita de Souza Santana, Luiz Antônio Arantes Basto, Israel Mário Lopes, Manuela Goldoni, Kátia Maciel. Essas pessoas deixaram mensagens lá, estão registradas no chat do Zoom. Bom, não mais havendo ninguém querendo falar, eu vou pedir ao Pedro e à Ana Lídia que encerrem a atividade. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Eu vou pedir, então, ao Pedro Pomar primeiro e depois à Ana Lídia, que fale algumas palavras aqui para encerrar a nossa homenagem, que, como a gente falou desde o princípio, era singela, mas sentida. Pedro, você pode falar primeiro? Onde estará o Pedro Pomar? Abra o microfone. Pronto. Estão ouvindo? Resolveu o problema? Bom, eu gostei muito de todas as falas, né? Sandro, Marilice, e foi realmente emocionante e comovente, né, a fala da Ana Lídia, porque sim, ela conseguiu expressar muito bem, né, o que o Clóvis despertava, né, nos amigos, na militância, né? Quer dizer, essa questão do coletivo era muito importante para ele. O Clóvis, ele se sentia muito bem estando com a gente, né? Se sentia muito à vontade fazendo a militância. Aquilo para ele era algo muito natural e era algo que
claramente fazia bem a ele, né? Estar com os companheiros, estar com os amigos, como disse a Lídia, estar em movimento, né? Estar em movimento era fundamental para ele, né? E, portanto, é uma pessoa realmente que é uma daquelas pessoas, como dizia o famoso dramaturgo alemão, uma das pessoas indispensáveis e imprescindíveis, né? Na militância de pessoas como ele, né? Eu acho que foi um pouco esse o sentido daquela fala que eu citei, que o Lício fez na homenagem que a família convocou e da qual participaram várias companheiras e companheiros, né? Esse sentido do exemplo, né? O exemplo que é tão importante para os revolucionários, né? Um exemplo de dedicação, de abnegação, de respeito às companheiras, aos companheiros, né? De integridade, né? Eu citei um companheiro que é o Carlos Russo Júnior, e que é até alguém que, eu não sei se o Clóvis Alexandre já ouviu, mas acho que, se não ouviu, deve ouvir, porque eles estiveram presos juntos, e o Carlos é uma figura muito interessante, muito importante, né? E tenho certeza de que ele precisa ser ouvido a respeito do Clóvis, né? Se é que já não foi, né? E ele destaca exatamente essas qualidades, né? A integridade, a abnegação, né? A tenacidade, né? A tenacidade. Alguém comentou aqui no chat, né? Ele não desistia nunca. Então, é um exemplo formidável, né? Que deve ser estudado e deve ser lembrado sempre, né? Deve ser lembrado sempre por todos nós. Eu não teria muito mais a dizer, além do fato de que é interessante que vocês... foi o Clóvis, quando eu procurei, eu falei, Clóvis, vai ter essa homenagem, você tem alguma coisa que você já levantou na sua biografia? Ele disse, não, eu ainda estou numa etapa muito inicial, mas acho que você devia ouvir a entrevista que ele deu para a equipe lá do Memorial da Resistência. A entrevista é problemática do ponto de vista da metodologia que foi empregada, mas, obviamente, o peso maior quem dá é o entrevistado, né? Então, tem coisas interessantíssimas que ele conta ali e que são muito bacanas, né? Para a gente aprender e para a gente ouvir, né? Então, eu recomendo a todos que vejam tanto essa entrevista do Memorial da Resistência, que está disponível. A gente pode até dar um jeito de colocar esse link à disposição aí no site da página 13, onde for. E é muito importante também esse filme do Gerwitz, né, e de outros, que é o Braços Cruzados, Máquinas Paradas, que nessa versão que surge em DVD, essa deve ser mais difícil de encontrar, tem todo um depoimento muito posterior que o Clóvis e outros militantes da ação metalúrgica dão, né? Que aí já é um depoimento, obviamente, com reflexões e tal, né? Porque tem o filme e depois tem esse segmento que foi feito décadas depois, né? Então, é um documento muito importante que eu também recomendo a quem tiver interessado em conhecer mais da trajetória do Clóvis e do contexto que ele viveu, né? O contexto, seja o contexto da ditadura militar, seja o contexto específico da oposição sindical metalúrgica, né? Que geralmente é meio desconhecido. A gente, quando fala em metalúrgico, todo mundo pensa em São Bernardo, mas havia aqui, havia em Osasco, né? Havia em São José dos Campos. Então, é muito interessante procurar esse material. Era isso. Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre esse companheiro memorável, né? O grande Clóvis. Como disse Ana Lídia, presente agora e sempre.
É isso. Obrigado, Pedro. Antes de passar a palavra para a Ana Lídia, que vai encerrar a atividade, ela não sabia disso, mas agora está sabendo, parece que o Clóvis Alexandre quer também falar, é isso? Isso, rapidinho. Eu fui em janeiro, eu fui tomar a terceira dose no posto de saúde da Vila, né, da Vila Moraes. E eu moro em Blumenau, né? Então, como foi permitido tomar a terceira dose, né, não sendo o seu local de o município de residência, eu aproveitei. E aí eu olhei para a placa do posto, né, e vi ali 1986. Uma coisa que a gente não pode perder de vista, né? Todos esses equipamentos de saúde, nesses postos municipal e estadual, né, eles são produtos praticamente do acúmulo das lutas, né, que aquilo que o Eder Sader colocou quando novos personagens entram em cena, né, que surgiram no final dos anos 70. Então, o acúmulo daquelas lutas possibilitou que na Constituição de 88, né, viesse a proposta do SUS. Né? E aí eu me lembrei, ver aquele filme na infância, né, do velho já naquela época, com listas de assinaturas, né, levando tudo quanto é canto para que conseguíssemos aquele equipamento de saúde naquele lugar. Né? Então, era isso que eu queria registrar também. Né? E aí, quanto ao Carlos Russo, ele está entre os 30. Né? Ele mora em Florianópolis, eu estou esperando um momento melhor da pandemia para visitá-lo. Abraço aí. Obrigado, Clóvis Alexandre. Só enquanto a Ana Lídia se prepara aí, além das 30 e poucas pessoas que acompanharam e seguem acompanhando ali no canal de YouTube da ELAP, tem um outro número no Facebook da ELAP que eu não consegui verificar, e aqui na sala estamos, além do Clóvis Alexandre, a Thaís Ribeira, Pedro Pomar, o Ayrton Félix, a Alice Daflon, que escreveu uma mensagem aqui no chat, que era importante a Ana, o Pedro e o Clóvis lerem, a própria Ana Lídia, está aqui também Ana Paula Castro, Daniela Matos, Emílio Fonte, a Estela do Sindema, Josimar Lomba Albanês, José Antônio, a Kátia, a Catiane Silva, que é de Timbaúba, do Sintep, o Leandro Eliel, ou a Guida Calisto, não sei qual dos dois, ou se são os dois, a Marilice Claro da Silva, a Marisa Alves Gonçalves, a Marise Teodoro, a Miriam Araújo, a Paula Simone, o próprio Pedro Salles, que falou aqui também, o Pedro, que já foi citado, o Pedro Pomar, o Pedro Salles, Sandro Regueira, Silvio Queiroz, o Valdiclei Silva Prata, a Wanda e a Denise de Castro. Espero não ter esquecido de ninguém. E, com isso, passo a palavra para a Ana Lídia, para ela fazer o encerramento aqui da nossa homenagem. Peço a todo mundo que abra as câmeras, para a gente fazer um registro fotográfico aqui da atividade. Ana Lídia, é contigo. Antes da Ana Lídia, só posso fazer só um comentário pontual, desculpe, Ana Lídia, que é o seguinte: a Daniela Câmara Ferreira é neta do Joaquim Câmara Ferreira. Daniela que está acompanhando aqui também, viu? Só uma informação importante. Tá? Obrigado. Fui pega meio de surpresa, porque é uma enorme responsabilidade, né? Já não basta, né, ter essa responsabilidade de falar, né, fazer essa singela homenagem, de fato, né, diante dessa imensidão do que era o Clóvis, e responsabilidade por encerrar. Mas é isso, né? Não tem como não se emocionar, inclusive de lembrar, né, todas as experiências que a gente passou, né, ao longo desse curto período, né? Isso é uma das coisas que eu lamento muito, e outros companheiros da juventude com quem
eu converso bastante, né? A gente, acho que, ao mesmo tempo que é muito grato por ter conhecido e aprendido com o Clóvis, a gente lamenta, porque para nós foi um curto período de tempo, né? Diante dessa imensidão que foi a vida, né? O Clóvis, sim, ele é uma pessoa, de fato, a ser inspirada, né? Porque ele viveu a vida como ele quis, aproveitou até o último instante, né? Como já foi dito aqui, ele era uma das pessoas que, além do movimento, ele se alimentava da coletividade, né? E eu estava conversando com a Denise, né, aqui no privado, Denise Castro, né, que a gente, enfim, tenho também essa honra de continuar compartilhando parte dessa família, seja com a Denise, com o Clóvis, Alexandre, com a Paula, com o Tiago, que é com quem eu acabo tendo um pouco mais de contato pelos espaços da militância que eu tenho construído hoje em dia. Enfim, o quanto que o Clóvis não só foi ou é uma pessoa imprescindível, porque a sua história continua sendo imprescindível, né? Mas o quanto ele era extraordinário, porque em tão curto período de tempo ele era capaz, né? Ele foi capaz de nos tocar, né? De uma forma muito extraordinária, né? São poucas pessoas que têm essa capacidade que o Clóvis tinha. E eu lembro, na verdade, na ocasião do velório do Clóvis, um dos momentos assim que mais me doeu também, além desse momento específico, foi quando a gente presenciou, né, naquele Vale do Anhangabaú, aquela votação absurda, enfim, contra o golpe contra a presidenta Dilma e contra a classe trabalhadora brasileira, ter que olhar para o velho, sabe? E ter esse sentimento de que a gente não conseguiu ainda concluir a sua luta, né? Então, eu acho que a melhor homenagem, né, para o Clóvis é fazer um chamado, né, do povo para se revoltar, porque não dá mais, né, para a gente continuar vivendo nessa barbárie que tanto, não só o Clóvis, mas seus camaradas lutaram para que a gente acabasse, né? Lembrar também, eu acho que talvez esse seja um momento muito importante do que está acontecendo, né, com a classe trabalhadora brasileira, do que está acontecendo com a população migrante no nosso país, que vem sendo, enfim, exterminada, né, por essa política de morte deste governo. Então, esse chamamento à revolta era um pouco esse espírito que o Clóvis também nos ensinava, nos impulsionava, né, e também nos tocava, mas como diria a Marilice, era uma revolta com muito amor, com muito respeito, né, ao outro, aos seus companheiros, às suas companheiras. Enfim, gente, é um pouco difícil, assim, fazer esse encerramento nessa altura, né, do Clóvis. E é isso, eu acho que eu só tenho a agradecer mesmo a todas, todos e todes, agradecer por cada dia, por cada momento que a gente compartilhou, né, e agradecer porque ainda hoje o Clóvis é potência. Quando a gente está prestes, né, a dar uma deslizada, assim, a dar uma desanimada, é incrível como que ele sempre aparece, né, sempre vem no nosso pensamento para não nos deixar abalar. Foi assim em vida e está sendo assim em espírito e em alma. Acredito muito, né, que não à toa eu vim parar aonde eu estou, né, de compartilhar um pouquinho desse lugar que o Clóvis dedicou a sua vida também a construir, né, e a militar, que é essa região, essa relação que ele tinha, né, esse vínculo concreto e real com a base social, com a classe trabalhadora. Enfim, eu não comentei, mas a primeira escola que eu cheguei a dar aula aqui em São Paulo foi na escola que o Clóvis estudou. Foi né, nesses movimentos da vida, eu não acredito no acaso, né? Eu acho que, de fato, foi essa energia compartilhada que acabou nos guiando para um mesmo caminho, para uma mesma direção. Obrigada, assim, a todas, todos e todos, por compartilhar um pouquinho das experiências, né, do Clóvis e dessa vida tão cheia de amor, tão cheia de luta,
e tão cheia de sabedoria e de inspiração e esperança. Alguém tem que falar aquele Clóvis Castro presente agora e sempre. Presente. Clóvis Castro, presente. Clóvis Castro presente agora e sempre. Agora e sempre. Clóvis presente. Presente. Castro presente. 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 Agora e sempre. Hoje e sempre. Clóvis presente. Geraldo presente. Pessoal, vou encerrando aqui. Clóvis Castro presente, hoje e sempre. Um abraço, pessoal. Abraço. Abraço. Boa noite. Um abraço a todos. Boa noite, pessoal. A movimentação deixou em alerta o mundo. Boa noite.